Graça e paz, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Submersos na Palavra. Aqui é a Raíssa. Aqui é o Adriano. E nesse vídeo a gente vai terminar o vídeo anterior que a gente estava falando sobre a batalha espiritual. E você tem um texto aí, né, Raíssa? Você pode Isso. compartilhar com a gente, E aí eu por favor? queria já, por favor, te convidar a pegar a sua palavra e abrir lá em Efésios, no capítulo 6. A gente vai ler do versículo 10 ao versículo 13. Vai dizer o seguinte: finalmente, se fortaleçam no Senhor e no seu poder, se vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, se revistam na armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de haverem feito tudo. A palavra que ela vai dizer de forma bem clara que essa é uma batalha constante que nós vivemos, não contra o nosso irmão, não contra aqueles que estão ao seu redor, mas sim contra potestades, espíritos do mal, assim como a gente viu em Efésios agora, né, e em Daniel, no vídeo anterior, em Daniel no capítulo 10, onde a gente vai entender aquela luta, aquela guerra que teve, né, do príncipe da Pérsia, do anjo que foi levar uma palavra, uma resposta de Deus. Então a gente quer nesse vídeo trazer para vocês como se revestir verdadeiramente da armadura de Deus, né, para resistir contra as ciladas de Satanás e do inferno. A gente sabe que é uma batalha espiritual muito grande. A gente, nesse momento, durante essa gravação do vídeo, a gente está numa batalha bem forte também. Então, se guardem, entendam a importância dessa palavra e verdadeiramente estejam com o coração de vocês alinhados no Senhor para entender aquilo que Ele quer falar hoje no teu coração. Toda a armadura de Deus, ela se apropria de uma defesa, tanto nossa mental quanto no nosso coração, né? Que, como eu falei no vídeo anterior, são os principais objetivos que Satanás tem de tentar conquistar dentro dessa batalha, dentro desse domínio. Eu até anotei aqui alguns pontos que, de toda a armadura especial que Deus nos oferece, ela está em volta de verdade, de justiça, do evangelho, da fé, da salvação, da própria palavra, que é a arma principal, do próprio Deus, da sua essência e também na oração. Por quê? Quando a gente coloca a nossa mente, o nosso coração dentro dessas características, que é a verdade, que é a justiça, que é o evangelho, que é a fé, salvação, palavra, Deus e oração, nós nos blindamos contra as situações e contra o próprio Satanás. Porque ele é tão esperto e astuto que ele não somente arma a batalha, mas ele também se apropria das situações que podem se tornar uma batalha espiritual. Então, como por exemplo, o exemplo de Esté, que era uma situação onde o povo poderia estar morto, poderia toda a sua descendência, toda a sua família ali hebreia ser morto por causa daquele comandante. Mas foi também naquele momento que Deus deu uma estratégia para ela e para o povo, dizendo: põe todo mundo para orar. Então, assim, são também situações que a gente precisa se apropriar dessas vestiduras, né, dessas defesas espirituais, porque até nos momentos sutis a gente pode estar entrando numa batalha sem a gente perceber. E é muito importante a gente saber como se preparar e como se revestir contra essas situações. Exatamente. E aí a gente tem do versículo 14 ao 18, né, principalmente até o 17, exatamente as características dessa armadura espiritual. E eu gostaria que vocês aí, creio que já estão com a Bíblia de vocês para nos acompanhar, acompanhem comigo lá do versículo 14 até o 17. Vai dizer o seguinte, ainda em Efésios capítulo 6. Assim, se mantenham firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. E estejam sempre atentos para perseverarem na oração por todos os santos. Quando a gente traz essa palavra, eu gostaria de destacar algo para vocês. Nós temos aqui de toda a armadura espiritual, além da oração, que é para ser feita continuamente em todo o tempo, como o Adriano muito
muito bem trouxe aqui, não só Esther, mas Daniel e diversos outros da Bíblia, o próprio Senhor Jesus manteve uma vida de oração, depois a gente vai ter um momento para falar sobre isso, mas eu quero trazer as 6 peças dessa armadura. Dessas 6 peças, a gente vai ter o capacete da salvação, a couraça da justiça, então o capacete vai proteger nossa cabeça, a couraça o nosso peito, nosso tórax, o cinto ele vai, da verdade, né, ele vai manter tudo muito bem ajustado em seu devido lugar, a verdade é a palavra, lembrando que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A gente tem os sapatos, que é para a prontidão do evangelho da paz, ou seja, é estarmos sempre prontos para anunciar, né, Adriana, a palavra de Deus. Alcançar. Temos o escudo da fé e a espada, que é a palavra de Deus. O que eu gostaria hoje de deixar para vocês, se eu só pudesse trazer uma única coisa importante nesse vídeo, é que de todas as 6 peças dessa armadura, apenas uma é para ataque. Todas as outras 5 são para defesa. Todas as outras armaduras, elas estão no seu corpo. Até o escudo, que apesar de você poder movimentar, ele está preso no seu corpo para te defender. Mas a única peça dessa armadura que é de ataque é a palavra de Deus. Não tem como um crente, ele continuar submerso na palavra, ou melhor, continuar caminhando a vida dele com o Senhor sem estar submerso na palavra. Sem aprender aquilo que o Senhor ele traz de ordenanças tão claras para nós. Então, em nome de Jesus, chegou um momento onde a gente precisa entender, ter maturidade espiritual, para entender que eu e você estamos em uma constante guerra. É uma guerra que não tem fim. Vai ter vezes que ela vai ser um pouco mais árdua do que outras vezes, alguns momentos, mas nós precisamos estar sempre revestidos, orando continuamente, tá? Em nome de Jesus, assim como vai trazer lá no versículo 18, e tendo todas as peças bem ajustadas, principalmente a espada. Porque se você não tem como ir à guerra sem uma espada para você enfrentar? Como. Precisa atacar em Você algum pode, no momento. máximo, até não morrer, se você tem. Sobreviver. Tá? Sobreviver, exato. Essa aqui é a palavra, muito bem colocado. Você sobrevive. Mas para você realmente ir e enfrentar, e como a própria palavra vai dizer aqui no versículo 13, se vistam da armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal. Como você vai resistir contra um ataque satânico sem uma espada? Para você guerrear, sem a palavra de Deus nos seus lábios, na sua boca para profetizar e para declarar, como vai dizer lá em Ezequiel, filho do homem, podem reviver esses ossos? Senhor, tu sabes, abre sua boca e profetiza, libera a palavra e esses ossos voltarão a ter vida, e assim aconteceu. Raíssa, tem um ponto importante que as pessoas precisam entender, que a batalha espiritual não te habilita para você vencer Satanás. Que isso? Calma, vou explicar. Tiago vai dizer claramente, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A batalha já está destinada entre Satanás e Jesus. Essa batalha, Satanás, ele já perdeu. Jesus já venceu por nós na cruz do Calvário, ou seja, a igreja Amém. já é vitoriosa. Então a gente não tem que vencer Satanás novamente, mas a gente tem que resistir aos seus planos aqui na Terra. É por isso que desses 7, os 6, fala mais sobre defesa do que ataque. Porque em algum momento você vai precisar atacar, mas muito mais se defender do que atacar. Então, às vezes, é uma mentalidade até um pouco imatura de achar que a gente só vai ter momentos que a gente só vai atacar. Os pentecostais têm essa questão de dizer muito sobre retaliação. Muita gente não fala sobre isso, mas existe. E a batalha espiritual está totalmente atrelada a isso, porque o mundo espiritual é sempre debaixo de retaliação. Se você orar para alguém, você vai entrar e você vai ter retaliação. Se você buscar por alguém, buscar pela sua família, pelo seu relacionamento, casamento, enfim, tudo que você faça em prol do reino gera retaliação. Então a Bíblia ela está cheia de defesas. Para quê? Para que você resista. Porque essa batalha você já venceu. Maior o que está conosco do que o que está no mundo. Amém. Então a igreja já é vitoriosa. A nossa única obrigação, vamos dizer assim, é resistir até o grande dia. Se apropriar dessa vitória, né? Exatamente. E esse versículo de Tiago está lá em Tiago capítulo 4, versículo 7. Eu vou ler ele todo para vocês. Vai dizer o seguinte. Só um segundo. Portanto, se submetam-se a Deus, resistam ao diabo. Exato. E ele fugirá de vocês. A gente tem que resistir, sim, ao inimigo das nossas almas, que está em constante guerra contra nós. Só que é importante a gente entender que para podermos resistir, a gente primeiro precisa estar devidamente submissos ao Senhor, submetidos debaixo da posição e do senhorio dele. Então, quando a gente vai, às vezes, olhar para a vida dos crentes, dos irmãos que estão ao nosso redor, a gente vê muitos passando por algumas batalhas. Às vezes, você já percebeu que tem irmão, Adriano, que você pergunta, e aí, varão, como é que você tá? Tô o quê? Passando na prova. Tô passando pela prova.
Não é só uma vez, não é só 2 vezes. Toda vez que você perguntar, o irmão tá Nossa. passando a prova. Que tanto de prova, tá repreendido. Em nome de Nem Jesus. essa Serginha, Mas aí qual é a prova que não questão? acaba mais. Às vezes a gente entra em batalhas sem a gente estar devidamente resguardados no Senhor, com as nossas armaduras, e de fato debaixo da submissão do Senhor. E o que é Exatamente. estar submisso? É você ser obediente. Então se submeta. Para você ser obediente a Deus, você tem que ouvir a palavra dele. E você precisa Sim. ler as Escrituras, porque as Escrituras são a revelação bíblica, né, que a gente tem, a revelação da palavra de Deus. Então aproveita que você e eu temos esse privilégio. Tem tantos lugares que não se pode abrir uma Bíblia. Aproveita esse Exatamente. privilégio que nós temos e leia. Né? É até, não quero usar essa expressão, mas é você se sentar, né? Você sabe o que é, mas se senta no teu banquinho, abre a Bíblia e lê. É só assim que você vai conseguir estar preparado. O Espírito Santo vai conseguir te ensinar, te ministrar, para que você esteja preparado para resistir verdadeiramente ao maligno que está sempre guerreando contra as nossas vidas. Tem um versículo de 1 Pedro, acho que não sei se você mencionou, não sei se você mencionou, que diz exatamente sobre isso, que é: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. E aí, se eu pudesse aqui simplificar em 5 pontos para você... Poxa, Adriano, não entendi nada. Então, de todo o vídeo aqui, se você pudesse gravar isso, grave isso aqui. Ore constantemente, que já foi falado aqui pela Raíssa. Leia, medite na Bíblia todos os dias. Mantenha a sua mente, o coração protegidos. Protege a sua mente. Ande, é muito importante, ande com pessoas que fortaleçam a sua fé, porque gente que enfraquece a sua fé, você vai ser mais um. A gente é a média do que a gente acompanha. Então, ande com pessoas que vai fortalecer a sua fé, pessoas que você observe e fala: caramba, fulano resiste tanta coisa, tá de pé, é fiel. Então, assim, procure andar, estar ao lado dessas pessoas. E quinto, confie que Jesus já venceu. Amém. E ele vai te dar autoridade para vencer também. Amém, glória a Deus. Que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Eu quero te convidar a deixar aqui um comentário, compartilha com quem você acredita que precisa ouvir essa palavra, dá o teu like, curta o vídeo, veja os anteriores se você ainda não assistiu. Vai estar aqui Entenda ou que nós aqui. estamos em batalha, porque realmente estamos Muito. mesmo, só Deus sabe como a gente está nesse momento em batalha. Sim. E que Deus ele abençoe a sua vida, porque eu creio que é tudo para honra, louvor e glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te vemos no próximo. Tamo junto.